já aqui a postos, já está chegando por aqui certamente o novo governador do estado de Rondônia, Daniel Pereira. Chegando, imagino que sim, porque como fiz uma gravação, ou me convidou o povo do estado para assistir o programa de hoje. E evidentemente, muita honra, nós o trazemos aqui para que ele possa falar sobre o seu governo, o que ele pretende fazer daqui para frente. Claro que é a continuação de um governo, e ele disse isso ontem, inclusive, na entrevista que deu para nós. Mas, enfim, tem muitos assuntos para discutir com o governador e, olha, as pessoas estão aguardando assuntos que envolvem, por exemplo, a CAERD, questão que envolve a transposição, o Hospital Euro, a saúde do município, como é que ele pode ajudar, a rodoviária de Porto Velho, ele é candidato ou não é candidato? Enfim, tem uma série de questões que certamente vão ser levantadas e trazidas aqui a essa mesa para que o governador Daniel Pereira possa discutir. Eu já estou vendo aqui o deputado Cleiton Roque nos dando para... Mostra lá o pessoal da plateia, por favor. Já tem plateia aqui. Doutor Joaci Loura Júnior também presente. Olha o pessoal todo aí. Muito obrigado pela presença. Ó, eu tô velhinho. Fala o nome. Esqueci. E do lado do Cleiton. O Giacomo. Meu Deus, Giacomo, me desculpe, meu querido. Giacomo, mas olha, 70 anos. Que traíra, hein? Que traíra, hein, Giacomo? Giacomo, olha, eu vou te contar, viu? Eu tô em fim de carreira mesmo. Quem disse que ele não vinha? Tá aí o cara, o cara. Olha, primeira entrevista do governador para um canal de televisão e afins. Tudo bom? Bem-vindo, governador. Seja bem-vindo. Parabéns, governador. Que seja feliz. Obrigado. E que faça e que faça a felicidade desse povo. Obrigado. Sente, por favor. Prazer e honra recebê-lo. Olha, é uma distinção, governador Daniel Pereira, recebê-lo no programa de hoje. O estado de Rondônia está certamente parado para assisti-lo. E nós estamos aqui ávidos para saber o que o senhor pensa sobre o seu governo e a sua vida política daqui para frente e o estado de Rondônia, que é o mais importante. Boa tarde. Boa tarde, Everton, Sérgio, Beni, Big George. Meu mestre. É um prazer muito grande estar aqui e só vamos permitir, embora vivemos num estado democrático, que o povo esteja todo parado porque é sábado. Se fosse dia de semana seria um absurdo, né? Mas bom descanso a todos aí. Então, decretaria ponto facultativo hoje, não? De forma alguma, Nós vamos tentar abolir o sábado e domingo, que a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva aí. Brincadeira, as pessoas precisam de trabalhar, precisam de descansar também. E é para isso que até Deus, quando fez o mundo, no 7º dia ele descansou. Então por que nós, seres humanos, não vamos fazer? Everton, fico muito feliz de estar aqui com você, você e toda a empresa aqui, os profissionais de imprensa que estão aqui, não só os que estão aqui nessa mesa, mas todos os outros sempre foram muito atenciosos comigo, desde o tempo lá da Assembleia Legislativa, depois o mandato de vice-governador, e mesmo quando a gente não tinha mandato, a gente era prestigiado aqui. Então quero publicamente agradecer essa oportunidade e acho que eu e você, pelo fato de ter sido deputado estadual junto, a gente acabou desenvolvendo uma amizade pessoal. E isso é muito forte e quero te agradecer e o carinho de sempre. Fico muito feliz de estar aqui hoje com o ombro curvado, porque estou carregando a responsabilidade de 1.700.000 pessoas esparramadas em todo o imenso território do estado de Rondônia, que é a população do nosso querido estado. Daniel, evidentemente que a tua história, ela vem de uma família bastante humilde, tivesse uma trajetória de muita luta, de muita batalha, chegou a ser professor, depois com muita luta também se formou em Direito. Em algum momento, tu chegasse a vislumbrar o dia de ontem? De forma alguma. Everton, quando o meu pai, que graças a Deus ontem, embora não soubesse o que está acontecendo, dado o estado de saúde dele, mas o meu pai estava presente, e em 73 meu pai vendeu um pequeno sítio para ir para a cidade para poder dar um pouquinho de aula para os 2 filhos, que não tinha escola próxima para poder nos atender, né? Então foi graças a isso que eu pude estar ontem recebendo a faixa de governador do estado de Rondônia. Meu pai estava comigo e isso me deixou bastante feliz. Agora é óbvio que quando nós viemos para Rondônia a gente só tinha um desejo,
era o desejo da sobrevivência. O que a gente queria era ter um pedacinho de terra para poder plantar mandioca, batata, plantar feijão, plantar arroz, plantar milho e tirar... Primeiro colorado, depois cerejeiras. Então, o desejo do meu pai, da minha mãe, da minha avó, meu e do meu irmão, era o mesmo desejo de milhares de colonos que nos anos 70, no início dos anos 80, vieram para Rondônia. E por que não dizer também das levas de nordestino que no século XIX, início do século XX, também vieram para cá. Nós somos um povo que, na maioria das vezes, embora vivamos num estado rico, o único desespero nosso no dia a dia é o desespero da sobrevivência. Acho que é essa a compreensão que a gente tem, né? E graças a Deus, eu fui o cara que Deus me beneficiou tanto, que até quando a gente errou da forma de fazer as coisas, nós acertamos. Por exemplo, eu estudei em Rondônia 78 e 79, lá em Colorado, e meu pai pegou um sítio em Cerejeiras, a 70 quilômetros de Colorado, não tinha estrada para chegar lá, você tinha que ir a pé esse trecho até lá. E com 15 anos, eu tinha que fazer uma opção, continuar estudando ou ir acompanhar meu pai. Meu pai casou bastante idoso, ele só tem 2 filhos. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, é covardia minha deixar meu pai ir sozinho para abrir aquele sítio e eu ficar aqui estudando. Estudar era importante, né? Mas não podia deixar meu pai sozinho. Meu pai já tinha mais de 50 anos. Meu pai tinha a mesma idade que eu tenho hoje, quando ele fez essa missão lá. E eu não tenho condições físicas de fazer o que meu pai fez. E eu fiz a opção certa. Ou seja, as pessoas diziam, olha, o coitado dos filhos do compadre Manuel, meu tio dizia isso, vão ficar analfabetos esses meninos, porque não vão poder estudar. E Deus é tão generoso com a gente que eu e meu irmão fomos os primeiros a arrumar emprego da família, se a atividade agrícola não fosse o suficiente, e nós fomos os primeiros também a fazer curso superior. Ou seja, não ficamos desempregados e somos dos 4 irmãos que compõem os irmãos do meu pai, ele mais 3, e as 4 irmãs, o meu pai é o único que tem o privilégio de ter 100% dos filhos com nível superior e todos eles com pós-graduação e especialização naquilo que faz. Ou seja, nós fizemos uma opção na vida que foi a mais difícil, e Deus foi generoso com a gente e nos trouxe até aqui. Deixa eu só dar uma notícia. Nesse momento está em cadeia conosco, recebendo o som do nosso programa, do nosso papo de redação, tá com os dinos, a rádio Parecis de Alto Paraíso, que abrange ali toda a grande Ariquemes, a rádio Parecis de Santa Luzia, que tem uma audiência em toda a grande Rolim de Moura, na Zona da Mata, e a rádio Vitória Régia de Nova Brasilândia, que pega na Zona da Mata e também avança pelo Vale do Guaporé. Então nós estamos também falando para essa gente toda, evidentemente juntamente com todas as emissoras da SIC TV, que atingem mais de 80% da população do estado. Governador, de fato o senhor tem uma história de vida muito bonita. Mas em algum momento... mais, Bini, tu não vai... Mas a vida tem as chamadas conjunções adversativas, o mais, o porém, o entretanto. Mas para a pergunta que eu vou fazer, em algum momento da sua vida, o senhor sonhou em viver o momento que o senhor viveu ontem, sendo empossado governador do estado de Rondônia? Eu já perguntei isso, ele já respondeu isso. Que absurdo. Mas, Everton... O senhor está copiando a minha pergunta. Não, isso é uma vergonha. Everton, embora eu compreenda que a pergunta já foi respondida, nós devemos obediência à hierarquia. E o Beni, há 20 e tantos anos atrás, já me entrevistava lá na Rádio Caiari, e eu sou muito grato a ele. Quando ninguém queria te entrevistar, né, Daniel? Exatamente. Quando ninguém queria conversa comigo, ele já me dava a oportunidade. Beni, muito obrigado por você ter acreditado que não deveria dar crédito. Não. No fim, a gente vai descobrir nesse programa que o Beni é o culpado disso tudo. É bem possível. Beni, não tem possibilidade. Como eu disse, a única coisa que eu e minha família nós precisávamos era sobreviver. E eu passei a fazer política por uma circunstância da minha comunidade. A primeira eleição que eu disputei, primeiro eu ganhei uma eleição para indicação de ser candidato a vereador na linha 7, da 3ª para a 4ª eixo, lá no município de Cerejeiras.
estrangeiras. Ou seja, eu fui eleito vereador antes de participar da eleição e nem filiado a partido político algum eu era. Então, minha vida política é desse tipo. Em 94, para ser deputado estadual, eu fui o 13º deputado estadual mais votado daquela eleição, eu ganhei uma prévia, um ano antes do processo eleitoral. Então, tudo isso acontece assim. Eu fui o 6º e grande coisa. Hoje eu não sou nada, tu é governador. Mas a eleição de deputado, Everton, se você é o primeiro, é o 24º, não tem problema. O problema é ser o 25º, né? Está entre os eleitos, porque quando você chega lá na Assembleia, se você for o mais votado e o menos votado, o teu valor é o mesmo. Agora era incrível. Né? Só para não perder. Eu era do PSDB, o Daniel era do PT e a gente se entendia muito bem, né, Daniel? Maravilhosamente bem. O senhor pode deixar o governador responder, porque ele está com a resposta dele justificando a importância da minha pergunta, que o senhor não quer abrir mão. Não, espera um pouquinho. O problema é que retaliação aqui não. A oposição não tem palavra agora. Só para concluir aqui o raciocínio. Beni, não, de forma alguma. Até porque vocês acompanharam minha vida pública desde que eu fui vereador e deputado estadual, eu já tenho condições de pleitear o governo do Estado há 22 anos. Que a legislação nossa estabelece a idade limite de 30 anos. Eu já tenho 52 e daqui a alguns dias vou fazer 53, então já vou para 23 anos que eu poderia ser candidato a governador. E na última eleição, eu nunca pensei em ser vice-governador. Em abril de 2013, nós fizemos um evento, eu e os militantes do PSB, Dr. Mauro, o deputado Cleito Roque, que inclusive está nos acompanhando aqui, a quem eu quero agradecer o carinho, juntamente com a prefeita Juliana Roque, lá de Pimenta Bueno, e nós fizemos um comprometimento de apoiar o doutor Confúcio Moura para elegê-lo, para reelegê-lo. Nós não estávamos sequer reivindicando nem cargo no governo e muito menos ser indicado vice-governador. Todo mundo sabe que em 2014 teve uma confusão na convenção do PMDB, que é o partido do governador, e depois do prazo de convenção, alguém que tinha sido escolhido para ser candidato a deputado federal, eu, Daniel Pereira, fui indicado para ser candidato a vice. Eu nunca sonhei em ser candidato a governador e também nunca tive isso como uma meta, porque se eu tivesse, eu já teria sido pelo menos candidato a governador há muito tempo. Por exemplo, meu querido Cleito Roque já foi candidato a vice-governador com o saudoso Eduardo Valverde, né? Então, o Cleito, na verdade, tinha mais isso na plataforma dele do que eu. Agora eu não. E, inclusive, me lembro muito bem, na noite que o Dr. Mauro me chamou, e ele falou o seguinte: Daniel, a vaga de vice do Confúcio é nossa. Agora, ele impôs uma condição. Falei, qual foi, doutor Mauro? Ele quer que você seja o candidato. Foram essas palavras. E aí, se era meia-noite, eu estava cansado. Para mim, teria soado que a vaga não era do PSB, a vaga era do Daniel. Bom, eu não sei se a interpretação é essa. A interpretação que eu faço mas o governador Confúcio Moura falou, a vaga é do PSB desde que o candidato seja o Daniel. Eu não sei por quê, porque muitas amizades eu não tinha com Confúcio. Alguma razão de ser deve ter. E aí, a pergunta que eu fiz para o Mauro, uma pergunta bem boba, né? Cansado, meia-noite. Mauro, você tem certeza que o Confúcio vai se reeleger? Aí o Mauro, com a sabedoria de alguém que, calmo, tranquilo, ele falou, Dani, se eu não acreditasse que ele ia se reeleger, eu não ia abrir mão do meu deputado federal para indicar um vice para ele. Essa foi a palavra do Dr. Mauro. Então, o Dr. Mauro foi uma pessoa estratégica para me indicar como um vice. E digo mais, se o Dr. Mauro não tivesse dado a contribuição dele, provavelmente o governador Confúcio Moura não teria sido reeleito. E por que isso? Só para terminar. Eu tinha pesquisa de alguns amigos meus apontando que o governador Confúcio Moura perdia a eleição para o principal concorrente nosso naquele momento, que era o Expedito, no primeiro turno, e levava uma lavada no segundo turno. E a gente conseguiu, graças ao trabalho coletivo, primeiro o trabalho feito pelo próprio governador e depois a soma de todos os esforços de todos os partidos, dentre eles o nosso, que estava junto com a gente, ganhar a eleição, né? E cada um de nós procurou dar a sua contribuição e também não tenho nenhuma falsa modéstia de dizer que nós deixamos de dar contribuição. Porque o Expedito tinha um trabalho muito bem feito com servidores. Mas como eu sou do segmento e também sou reconhecido no segmento, eu dividi com ele essa população. E isso foi estratégico para o governador Confúcio Moura ser reeleito e continuar o trabalho que ele fez e que ontem, com os olhos embargados, com lágrimas, deixou o governo, mas deixou um legado fantástico que eu espero estar à altura nos próximos meses para dar continuidade de alguns dos trabalhos que ele deixou em aberto. Eu acho muito bonita essa posição do Daniel, porque eu ia lembrar, e não precisei lembrar,
lembrar o papel importante do Mauro Nassif em tudo isso, né? Porque lá atrás houve o sim do Mauro Nassif. E eu ia fazer justiça, até porque o Mauro sofreu tanto aí nesses anos aí na prefeitura de Porto Velho e tal, mas ele deixou esse legado e certamente vem aí com mais uma eleição, ele com chance de voltar ao seu mandato, e a gente coloca o Mauro Nassif como uma pessoa importante, né, nessa história toda. Agora, quando o vice-governador ouve de um governador as palavras que foram proferidas pelo Confúcio Moura, a questão de 15 dias atrás, Daniel Pereira é o vice que todo governador eu gostaria de ter. Isso é relevante, não é, Daniel? Porque, na verdade, tu não vai pegar um novo governo, tu vai dar continuidade ao governo de vocês. Com certeza. Esse governo que está aí, esse governo que deu certo, eu sempre tenho dito, o Daniel foi um vice-governador ativo, proativo, que teve importância no governo. Everton, eu sou um cara muito impaciente, eu não consigo ficar parado. E você ficar parado ganhando um salário de vice-governador é covardia, não, você tem que caçar o que fazer, né? E vice, se alguém quiser ver o que é o papel do vice na Constituição do Estado, se não me falha a memória, ela tem 273 artigos na disposição permanente e 40 e poucos nas disposições transitórias. E só tem um artigo que fala sobre o papel do vice. E é bem lacônico, substituir o governador nos impedimentos e, quando convocado por ele, exercer missões especiais, ou seja, se não for convocado, tem que ficar em casa assistindo televisão. Ainda bem que a gente tem a SIC TV para assistir aqui, a Rádio Parecis para ouvir, então tem coisa para você fazer. Mas do contrário, SIC Rural todo domingo, 7 horas da manhã, isso é religioso. É o padrinho do SIC Rural. Então, na verdade, o SIC Rural é padrinho da economia de Rondônia, né, que é o que nós temos de melhor. Então, a partir do momento que nós fomos eleitos, e aqui a gente tem que enaltecer o seguinte, eu fico muito lisonjeado com as palavras do governador, mas eu também tive o privilégio de servir o Estado com um governador dos sonhos, para qualquer vice. É verdade. Porque, via de regra, o vice fica tentando tomar o cargo do principal, e o principal quase que botando a mão no peito do vice para ficar longe dele, para não comprometer. E nós nunca tivemos esse problema, né? Ao longo de 3 anos e 2 meses, eu nunca levei um pleito ao governador que nós não conseguimos encaminhar. Agora, é óbvio que eu também já selecionava as coisas, eu sabia que algo ia gerar algum tipo de descontentamento, ou até mesmo, sabendo previamente qual era o posicionamento dele, eu nem levava o problema. Por que eu vou levar problema? Até uma questão de sobrevivência, não ficar arrumando confusão. Havia empatia entre vocês também. Você sabia o absurdo que não pode ser pedido, obviamente. Exatamente. Aquilo que tu já selecionavas e tirava fora é porque o governador já faria isso também, não é? Com certeza, com certeza. Professor Peixoto. Eu quero assim, governador, e eu vou chamá-lo assim porque é nessa condição, independente da amizade que nós temos, é nessa condição que eu estou me dirigindo. Mas ele te chamou de Peixotão. Não, mas ele pode fazer isso. Vamos mudar para Peixotinho, então. A nossa relação pessoal, ela permite esse tipo de... Tá, mas sem lágrimas, tá? Sem choro, não, tá? Eu ia chorar, mas eu agora não por vou, favor. porque o senhor não deixou. Don't cry for me. Yes. Contenha-se. É o seguinte, a responsabilidade não se pode delegar para ninguém. Tarefa, sim. Diante dessa assertiva, aí o professor sabe exatamente o que eu estou dizendo, né? Diante dessa assertiva, como é o estilo de Daniel Pereira enquanto governador do Estado? Uma vez que ele não delegará a responsabilidade, pelo menos o meu sentir é isso, mas delegará tarefas. Como é que vai funcionar essa relação entre o mandatário e aqueles que o auxiliam na execução das tarefas do governo? Jorge, tua pergunta é bastante interessante e ninguém consegue fazer nada sozinho, que não seja em equipe, né? Uma família, para ser bem sucedida, você precisa que o pai, a mãe e os filhos tenham uma sintonia, né? Uma comunidade, por menor que seja, você tem que ter essa sintonia. E o governador... E é para isso que a gente tem secretário de estados, que a gente tem uma série de pessoas que nos assessora, né? E o grande papel de um governador, de um prefeito, de um líder em qualquer espaço é ter a oportunidade de ter as pessoas certas para lhe assessorar. E o governador Confúcio Moura tem um time, né, de assessores, de secretários de estados que fizeram o estado de Rondônia ser um dos
dos estados melhores avaliados do ponto de vista da gestão. O que não significa que a gente não tenha problema, né? Agora, a dificuldade que eu vou ter, que diferente do governador Confúcio Moura, o governador teve um estágio de prefeito para aprender como gerenciar, né? E o governador teve 7 anos e 3 meses como governador para cada dia ir lapidando para se tornar o governador que é hoje. E eu vou ter que contrariar isso, que eu tenho um governo de 8 meses e eu não fui nem prefeito e nem tampouco governador. Então vou ter que aprender o mais rápido possível. Agora, vou tentar ser o mais presente que puder, né? O mais presente que puder, delegar o máximo possível de missões. Agora, as missões não são missões novas, as missões já estão aí, né? Nós não estamos falando de um governo novo, do governo Confúcio e do governo Daniel Pereira, não é nada disso. É a complementação do mesmo governo. Se não fosse a nossa legislação que exige o afastamento do governador para disputar um outro cargo, como nosso governador Confúcio Moura é candidato ao Senado, o que me daria mais prazer é ir com ele até o final do ano, ele governador e eu como vice, aproveitando as oportunidades de aprendizagem. Mas, a partir do momento que eu me propus a ser candidato a vice, é óbvio que por uma determinada circunstância eu poderia ser governador. Eu fui durante 4 vezes governador interino e agi como se fosse aquele caseiro que está cuidando de algo, esperando o dono da casa voltar. Nem sentar na cadeira do governador nesse período eu sentei, porque aquela cadeira é dele, é do governador. Eu ocupo um espaço no 8º andar do palácio e o governador ocupa um espaço no 9º andar. Nem ir lá ver como é que é a mesa e a cadeira dele eu fui nos períodos que eu assumi, por respeito que eu tenho à pessoa e ao cargo de governador, né? Então, vou ter que tocar, né, o que já está em andamento. É óbvio que tem um toque pessoal nisso, é claro que tem, né? São personalidades diferentes, são pessoas diferentes e quem sabe um dia eu ganho as qualidades que o governador Confúcio Moura tem, né? Mas não vamos ficar inventando nada de novo não, vamos fazer aquilo que já estava planejado para fazer. Algumas coisas novas podem surgir? Pode, porque eu trouxe uma série de agendas novas para dentro do governo. Por exemplo, a internacionalização do estado de Rondônia, sem nenhuma falsa modéstia, foi eu que levei isso para o governador. Levamos a Rondônia Rural Show para Brasília, levamos a Rondônia Rural Show para a Fiesp em São Paulo e hoje nós levamos a Rondônia Rural Show para a África. A Elisângela Lima foi, em nome do governo do estado, fazer uma apresentação da Rondônia Rural Show na Angola. Nós levamos a Rondônia Rural Show para a Coreia do Sul. Eu e o Basílio fomos à Coreia do Sul e empresários rondonienses estão indo para a Coreia e empresários rondonienses vindo para cá. Hoje o estado de Rondônia, sul-coreanos. Nós temos uma pauta internacional. Isso não existia há 3 anos e pouco atrás. Na área de segurança pública, o estado de Rondônia, por exemplo, nós temos uma figura fantástica no governo chamado Júlio Casper, que está no Instituto de Identificação. Ele trouxe para nós uma proposta que eu nem sonhava que aquilo existia como possibilidade, mas nós pegamos aquilo e materializamos. O estado de Rondônia fazia identidade em apenas 25 municípios. Hoje nós estamos fazendo em 44 municípios e daqui mais uns dias nós vamos fazendo em 52. A junta comercial do estado de Rondônia, o Vladimir, nosso presidente da junta, ele fez a junta de Rondônia ficar a melhor junta comercial do Brasil. E ele é bom. Ele é ótimo. Ele é muito bom. Agora, a nossa junta comercial só estava em 11 municípios. Eu intervi junto ao Vladimir. Nós estamos em 22 e, se Deus nos abençoar, até 31 de dezembro, nós vamos levar essa junta comercial para 100% dos municípios. E isso é um toque já meu como vice-governador. E nós vamos ampliar e potencializar isso como governador. Governador, o Marciso, ele diz assim: bom dia, é sempre um privilégio poder assistir aos sábados nesse horário dos dinossauros. Tenho pelo Daniel Pereira um grande apreço e o considero um político atuante e comprometido com os problemas mais acentuados desse Estado e será certamente um grande executivo. Está dizendo aqui o Marciso. Marciso Nogueira. Marciso Nogueira, muito obrigado, viu, Marciso? Se não fosse a amizade que você tem por mim, eu sei que você ampliou aí os predicados, mas obrigado assim mesmo. Beni Andrade, nós temos agora, vamos
entre alguns assuntos aí que agora começa a... Eu não consegui começar a falar esquentar, nada, mas né? o senhor não faz falta. Viu, certo? Eu queria ouvir, eu queria ouvir o Vou Sérgio. voltar pro México. O senhor está em pleno O gozo. senhor está de férias. Pois de suas é, eu férias. vou voltar pro É. México. Liga pra Panam. Não, para tudo. Você estava no México? Estava no México. E o que você está fazendo aqui, Sérgio? Pedi pro pessoal da Paner vir mudar o trajeto do voo, vir até Manaus. Não, aí. Só pra vir aqui lhe prestigiar. Ué, como é que eu vou ficar longe desse programa que funciona aqui? Fico muito elogiado, mas eu mantenho o que disse antes. Velho, ninguém deixa o México para vir para cá por qualquer coisa. Eu já Tá vou certo, deixar o deixa o Sérgio, falar. já vou deixar o Sérgio falar um pouquinho. Você registrar a presença do ex-prefeito de Ji, Paraná, Gesualdo Pires, que na verdade é ex, mas sempre será, e que vem aí para uma campanha de senador. Estou ouvindo falar. Gesualdo Pires, muito obrigado. O Jota, grande Jota, né? A radialista, saiu do programa dele, né? Agora eu estava dando uma beliscada no programa dele lá pela internet. Sempre Parabéns, olho também, sempre olho. muito bacana. Carlos III. É, nosso Carlos amigo Carlos III. Pra III. vocês é terceiro, no meu coração é segundo. Viu? no meu é No meu é primeiro. primeiro. No meu é primeiro. O Carlos III, eu conheci ele quando eu cheguei aqui em Porto Velho, em 1982, na Rádio Eldorado. Ou seja, Obrigado pela criança ele não é presença, mais. Gesualdo Pires. Obrigado pela presença. Grande Gesualdo. Eu já Grande vi que esses Gesualdo. dois vão andar muito juntos aí nos próximos meses aí. O viu? Gesualdo é Pires também, é bom lembrar isso. Viu? Da família Pires. É É do e o clã porquinho. E o porquinho, mostra o porquinho lá, o personagem do programa, como é que é? Balanço Geral Amanhã, com o Cleber Serafim. Porque fica na tua, porquinho. Fica lá, bem que longe. foi? um pouquinho. Bem longe. Quer mostrar um papel pra mim? Sabe que é porquinho que deixar ele no chiqueirinho dele? Para com isso. Hoje no campo do 13 às 16 horas, grande final da Copa Genos. É Poupas Cristal contra o MEC, é isso? Opa! Falando do 3 lá, tá esperando o senhor, viu? O pessoal do 13 Nos últimos 3 anos, Ainda bem que é o Everton. nos últimos 3 anos, o Evaldo, que trabalha no meu gabinete, organiza esse campeonato. Nos últimos 3 anos eu fui lá entregar o troféu. Não tem por que ser diferente esse ano. Pode Olha aí, esperar que nós estamos indo lá. Que maravilha. Beni Andrade, nós temos uma nota do Sindur, agora o assunto é CAERD, presidente, o governador. Perfeito. O assunto é CAERD. Eu quero que o Beni vai ler uma nota que o Sindur redigiu, preparou, vai colocar para a imprensa a partir já de segunda-feira, mas hoje, em primeira mão, nós vamos conhecer o que o Sindur está dizendo com relação a CAERD e que, obviamente, o governador tem que tomar conhecimento. Beni Andrade. Nota do Sindur. O governador do estado de Rondônia, por intermédio do decreto 22.720, do dia 5 de abril de 2018, nomeou liquidante para a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a CAERD, atribuindo-lhe a tarefa de realizar todos os atos decorrentes da liquidação e da extinção da empresa pública. A medida do governador do estado de Rondônia, entretanto, é ilegal. Por quê? Exorbitante do poder regulamentar. E por uma razão bem simples. Empresas públicas só podem ser criadas e extintas quando houver autorização legislativa específica. Por isso, dependendo de lei que autorize a sua criação, só por essa via pode ser extinta, e não por vontade própria, em Assembleia Geral ou por decisão do seu Conselho de Administração, por exemplo. Pois qualquer ato privado ou público de hierarquia inferior à lei deixaria existente e vigente o ato legislativo que autorizou a criação da empresa, isto é, o princípio do paralelismo das formas, em situação jurídica indefinida. A posição definida por esta entidade sindical é que a extinção das empresas públicas e das sociedades de economia mista reclama lei autorizadora. Significa dizer que o Poder Executivo, a que estão normalmente vinculadas, não tem competência exclusiva para dar fim às entidades.
O fato se justifica pela teoria da simetria, isto é, se a própria Constituição exige que a autorização criadora se faça através de lei, é evidente que somente ato desta natureza será legítimo para extingui-las. O ato que nomeia liquidante para a CAERD e, consequentemente, inicia o processo de liquidação da empresa pública é, portanto, ilegal. E esta entidade sindical comunica que irá tomar todas as medidas judiciais cabíveis para invalidar o ato administrativo, sobretudo pela manifesta lesão ao interesse público e ao erário. Sindur. Muito bem, isso é uma nota oficial do Sindur, e eu gostaria que o governador se manifestasse sobre isso, especialmente o senhor é advogado também. E o senhor esteve lá hoje de manhã com eles, né? Sim, o que o senhor tem a dizer a respeito disso, dessa posição forte e firme do Sindur? Bom, se eu fosse um cara que quisesse apenas se livrar do problema, eu diria que a nota ela tem um cunho jurídico que pode ser verdadeiro, mas ele pode ser superado. Bom, se o problema é a questão de não ser autorizado em lei, seria muito simples. A gente manda uma lei segunda-feira para a Assembleia, à tarde a Assembleia vota e acabou. Não é esse o problema. Não é esse o problema. O problema, e eu compreendo a discussão do sindicato, até porque a primeira coisa que eu fiz, a primeira agenda que eu cumpri, hoje de manhã, 8 horas da manhã, eu estava lá na CAERD, fui fazer uma visita. Aliás, fui no sindicato urbanitário, eu tenho um respeito muito profundo por todas as entidades sindicais, e foi a primeira agenda que nós cumprimos. E eu tive o privilégio de estar acompanhado pelo deputado Cleiton Roque, que está aqui com a gente, o deputado Hermínio Coelho, o deputado Léo Moraes e o deputado Lazinho. Né? E ouvimos dos servidores da CAERD que são duas preocupações, né? A CAERD é uma empresa que existe para prestar serviço para a sociedade e ela tem um quadro de funcionários que fazem esse trabalho. Então são dois bens que nós temos que preservar. O sindicato ele faz a defesa com muita competência de um dos bens, que é o bem referente aos trabalhadores. Eu compreendo isso com muita naturalidade, até porque nesse momento sou diretor licenciado do Sindicato dos Servidores Públicos Federais. E nós temos o conjunto da sociedade que precisa ter serviço de qualidade, de água, de esgoto e etc. e tal. Então nós tivemos uma boa discussão com a equipe da CAERD, sem entrar no mérito da questão, porque se o problema fosse meramente jurídico, eu resolveria, eu sou advogado, eu resolveria isso na segunda-feira. O problema da CAERD é muito mais amplo do que isso. A população do Estado precisa de água, né? Precisa do serviço de esgoto. Nós somos um Estado que aí precisamos de melhorar muito nisso, temos expectativas. O prefeito Gesualdo, por exemplo, assinou convênio para ter 100% de água tratada e esgoto na cidade de Ji-Paraná. O município de Jaru também assinou isso através dos recursos do PAC. O próprio município de Porto Velho, ainda esse ano, vai chegar um momento, se as informações que me chegaram não estiver errada, que vai ter quase 100% de distribuição de água. E eu assumi o compromisso com os servidores da CAERD, compreendo o sofrimento deles. Tem pessoas lá que estão com 3, 4 meses com pagamento atrasado. Isso é uma situação absurda. Enquanto isso, e aqui... A pessoa recebeu dezembro, e não todos ainda. Exatamente. E 13º salário então, é uma situação desesperadora. Agora, por um outro lado, e aqui uma crítica mesmo, uma empresa que está mais do que em situação de falir, só não é falida porque é uma empresa pública. Se fosse uma empresa privada, tinha deixado de existir há muito tempo. Claro. Né? Ela não dá para você ter um nível de comprometimento salarial que você tem lá dentro. E hoje, fiquei muito contente porque a diretoria da CAERD, eles me apresentaram algo que pode reduzir os custos da empresa em pelo menos uns 30%. Se isso tivesse sido feito já há 10 anos atrás, a gente poderia, quem sabe, ter viabilizado a empresa. Eu, hoje, embora seja funcionário público, embora seja dirigente classista de natureza, eu tenho uma compreensão, até pela visão de mundo mais ampla que tenho, que a gente tem que dosar as despesas públicas na exata medida que a gente possa prestar serviço público, e a gente tem que ter uma
uma quantidade expressiva desses recursos para investir para educação, saúde, transporte, etc. e tal. Presidente, eu tenho Só para não fechar o raciocínio, você me permitir, por favor, Everton, só para mostrar, ele vai chegar à presidência, só para mostrar um modelo. Beni, por que é isso, rapaz? Beni, só para me permitir, só para não perder o raciocínio. Rapaz. Fica chamando o senhor de presidente. Não, eu falei o senhor vai chegar. presidente. Mas quem sabe, mas ele está muito apressado. Eu ia falar da presidente da Caerdes, moco, surdo, moco. Beni, mas talvez, para quem era boia fria e chegou a governador, para chegar a presidente da República é um passo. Daqui para ali. É um passo. Da presidente da Caerdes. Só quero aproveitar a oportunidade e apresentar para Rondônia um cara que é um modelo de gestão, que é o Gesualdo Pires, que está aqui. E agradecer o Gesualdo, ele fez a grande parceria com o governo do estado de Rondônia, que foi no tocante à Rondônia Rural Show. Né? E o Gesualdo e a equipe dele faz um trabalho fantástico que não deixa as demandas de saúde de Ji-Paraná vir para cima das costas do Estado. Então, Gesualdo, quero te parabenizar e fico muito contente de ser militante partidário junto com você. Né? Você sempre foi um companheiro de primeira grandeza, né? E tem uma folha de serviço e uma forma de pensar capaz de atender a toda a população. E não posso deixar de agradecer aqui o Jota Júnior, né, que está aqui junto com o João Pedro, estão torcendo para que o Palmeiras seja campeão amanhã, espero que o Corinthians não atrapalhe. E o Carlos III, hoje está fazendo aniversário, cento e poucos anos. Rapaz. E o principal presente que ele está ganhando hoje... Velho, né? Dinossauro também, essa é a verdade. E o Carlos III ganhou um presente, e eu vou anunciar isso agora aqui para vocês. O Carlos será o representante do governo do estado de Rondônia até o dia 31 de dezembro desse ano, se Deus quiser. O Carlos III bacharel, lá em Brasília, bacharel em Direito, servidor público federal e uma pessoa que eu tenho uma afeição muito grande. E como ele sempre me acompanhou no tempo de deputado, sem mandato, com mandato, lá no Sindicef, toda vez que eu vou a Brasília ele está nos atendendo, então resolvi convidá-lo para ser o representante do governo do estado de Rondônia lá em Brasília. Parabéns. O presente de aniversário dele. E eu espero que ele dê um presente de aniversário agora para o estado de Rondônia, servindo bem o nosso estado nos próximos 8 meses. O que eu sinto ali na Caerd, governador, é que qualquer coisa que se faça vai ter um período de transição. Vai ter que ter muito diálogo entre a direção da Caerd, funcionário e o sindicato. Eu disse já nos meus comentários, a presidente da Caerd, a doutora Iaci, ela pode ser uma excelente pessoa, excelente diretora, profissional, executiva, mãe, esposa. Agora, na Caerd não há mais clima dela continuar, não há diálogo nenhum. Nem como o senhor pensa em mantê-la na presidência da Caerd? Nada pessoal contra ela, nem a conheço pessoalmente, mas o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu vejo, sabe, e as denúncias que chegam, eu acho muito difícil o entendimento, ela com se houver essa transição, que é importante, e os sindicatos e os funcionários. Everton, você aborda um negócio muito sensível. A doutora Iacira é uma pessoa que tem uma folha de serviço irrepreensível. Né? Ela acho que o ciclo dela acabou na Caerd. É uma pessoa que eu aprendi a conhecê-la através do governador Confúcio Moura. Né? Tem uma folha de serviço fantástico. Agora, infelizmente, e até porque os problemas que a empresa tem são tão grandes, e isso não pode ser colocado no ombro dela, porque a Caerd é uma empresa que tem problema há mais de 20 anos. Com certeza. Quando eu e você fomos deputados estaduais, a Caerd já era fruto de problemas. Ela só está em um momento que a empresa aprofunda as suas dificuldades. É como se você tivesse uma pessoa que está doente e ele vai para a UTI, que não está morto ainda, mas está quase lá. O problema é que ela não conseguiu mais o diálogo com o clima de terror na Caerd. O ambiente, infelizmente, o ambiente não é bom. Isso é um fato que tem que ser levado em consideração. Eu já entendi a resposta. Embora ela tenha... Ela como liquidante, a figura dela como liquidante pode complicar esse processo? Eu disse que sim. Veja bem,
Sim, mas eu estou perguntando para quem... Mas eu já pensa, falei, eu já disse para ele que está repetindo. Ele já respondeu de novo. Ele já respondeu de novo. O senhor não entende nada de Caerd. Não, ele quer... O senhor tem que aprender a ser objetivo na sua pergunta. Governador, nós agradecemos sua presença. Vamos entrevistar o Everton. Ele já está respondendo. O governador não vai dizer que vai tirar ela aqui. Calma, cara. É que a sintonia entre eu e o Everton... Escuta. A sintonia entre eu e o Everton é tão grande que ele realmente sabe o que eu penso. Então pode falar, Everton. Viu, Beni? O que eu quero dizer... Tá, o Beni... É eu que estou falando, tá, gente? Eu sou o Everton. O governador tá demais. Governador, de novo, eu reafirmo, a transição vai ser importante, mas não há condição de diálogo hoje na direção com o resto. Mas eu vou ter que abrir essa discussão, vou ter que cumprir esse papel, vou chamar, já estive hoje na diretoria do sindicato, do Sindur, que é o sindicato dos urbanitários, pessoas Ela que eu pode tenho lhe ajudar em qualquer outro lugar, acho, mas aqui não. A semana que vem eu tenho que abrir uma conversa, pretendo levar esse diálogo com a Assembleia Legislativa, os 24 deputados, nós vamos dividir essa responsabilidade. Geralmente o governante quer ficar longe do Poder Legislativo, mas eu, ao contrário, eu fui membro da Câmara Municipal e por 3 mandatos, inclusive o último deles, o Gesualdo, me ajudou a ficar uns dias lá na Assembleia. Então, diferentemente de qualquer coisa, eu quero a Assembleia Legislativa por perto. Semana que vem, nós queremos uma apresentação da situação da Caerd. Vou pedir ao deputado Maurão que convoque os 24 deputados estaduais para que a gente coloque isso sobre a mesa, a gente decida isso junto. E vamos procurar fazer aquilo que for melhor para a nossa população. Só deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ele vai responder depois do intervalo. Depois do intervalo. Agora, por favor, faça uma pergunta que eu não fiz ainda. Eu vou perguntar coisa que você nem imagina, que você não sabe. Ótimo. Vai saber agora. Governador, eu tenho uma informação que a dívida da Caerd é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Se eu falo todo dia no SIC News, rapaz. Não, você que falou, ué. Se eu falo todo dia no SIC News. Ó, Águas Caiari. Pera um pouquinho. Não, Ou o senhor deixa eu fazer a pergunta. Não, eu vou deixar. Mas não diga. Mas não diga no lead da pergunta no lead que o senhor não sabia disso. 1 bilhão, o senhor não sabia. O senhor não sabia. É 1 bilhão e 200, que eu falo sempre. Ué, que eu falei aqui? Eu discuto isso, só falou 1 bilhão. 1 bilhão e 200, eu falei. Eu falo todo dia aqui no SIC News. Fala nada. Governador. Ele está dormindo essa hora, ele dorme às 6 da tarde. Gesualdo, ele dorme às 6 da tarde. Aí o noticiário da noite ele perde todo. Claro, já aguento você aqui o dia inteiro, você aguentar a noite ainda. Então o negócio é o seguinte. E a informação também de que a Caerd atende hoje 25 mil domicílios. Não é pouco para uma cidade do porte de Porto Velho? Isso Confúcio vai responder. Vai te catar, rapaz. Fica na tua, você tá de férias. Não mexe meu saco, não. México, eu tô no México. Vai pra Cancún, pô. Vai pra Cancún. Pra Cancún que o pariu, é isso? Vai pra Cancún que o pariu. Tá bom, a pergunta do Beni está posta, o governador vai responder. A pergunta. Segundo informações, a Caerd atende hoje 25 mil domicílios. Não seria pouco pelo tamanho do estado, do município, da cidade de Porto Velho? E mais uma, governador, a prefeitura, já está tudo certo, porque a prefeitura assuma a distribuição de água e esgoto em Porto Velho? O Beni, são perguntas importantes essa tua. Primeiro, a questão do endividamento da Caerd. Indiscutivelmente, ela deve muito. Eu não sei se é 1 bilhão, se é 800 milhões, qual é a quantia exata. E sabemos que tem dívidas que podem ser negociadas a médio e longo prazo, até porque dever nesse país é difícil que não deve. O próprio país, de cada R$2 que arrecada, 1 é pagamento de dívida. Então, dever nesse país não é nenhuma novidade. Seria pedir demais que a Caerd não devesse nada para ninguém. O problema da Caerd não é a dívida que ela tem, é o serviço que ela presta à população, que é muito insatisfatório, e você acaba abordar o problema. Eu não sei se exatamente a quantidade de domicílios atendidos em Porto Velho é apenas 25 mil domicílios. Eu creio que seja mais, né? Agora, eu sei que tem no planejamento e está executado da Caerd para elevar
levar isso não para 100%, mas para próximo disso. E tem muitos municípios que estão avançando. Então tem um trabalho feito também do ponto de vista da prestação de serviço. Então uma prestação de serviço, ela é insatisfatória e ela é ruim. Isso é verdade. E isso, acumulando aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, hoje o maior ibope que você tem é falar mal da CAERD. Não tem como falar bem dela, né? Agora, é uma realidade que a gente tem aí e a gente tem que procurar uma solução para isso, né? Então, vamos procurar, com os pés bem no chão, analisar esse negócio e nós vamos fazer o que for melhor para a população de Rondônia. População de Rondônia. Se o melhor para a população de Rondônia for liquidar a empresa e extingui-la, nós vamos fazer isso. O que eu acho que aconteceu e que faltou, e aí me desculpe quem passou pelo governo, a CAERD está com esse problema desde quando nós fomos deputados. Entendeu? Se alguém tivesse tido a coragem de fazer o que tinha que ser feito lá no passado, a gente já poderia ter resolvido isso. E um dos estados que é modelo no Brasil hoje, com relação à água e esgoto, é o estado do Mato Grosso. Porque o Dante de Oliveira, lá na Constituição de 88, ele já pegou e estabeleceu aquilo que a legislação permitia, e o estado que tem a melhor cobertura de água e esgoto no Brasil não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é Paraná, não é Santa Catarina, é o Mato Grosso, né? E talvez, se a gente tivesse feito as coisas certas na hora certa há mais tempo, sem se preocupar de que a medida seja antipática, a gente já poderia ter resolvido isso. Agora, a resolução da vida da CAERD tem que levar em consideração, primeiro, o interesse macro da população. E o segundo, eu não posso perder de vista as pessoas que trabalharam, que dedicaram as suas vidas lá dentro da CAERD. São pais e mães de família, tem gente Perfeito. Lá que tem 20, 30, 40 anos de vida prestado à CAERD. E não pode ser descartado. Nós vamos ter que achar o ponto de equilíbrio. Agora, nós vamos fazer isso rápido, nós não podemos ficar esperando o ad eterno para daqui 10 anos a CAERD ser ponto de pauta novamente no programa dos senhores. Governador, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Eu tenho aqui um documento intitulado Planejamento Emergencial CAERD. Tem alguns pontos que eu vou entregar para o senhor, depois você vai passar para a sua assessoria, que dão algumas ideias. Isso vem dos funcionários da CAERD, aquele pessoal que pega no pesado. Entre outras coisas, fala assim, ó. Liquidação dos salários atrasados, programa de demissão voluntária, extinção de 90% dos cargos comissionados, destituição das comissões especiais remuneradas. Essas comissões levam milhares e milhares de reais todos os meses. Tem gente lá que ganha 8 mil como salário e chega a 35 mil no final do mês o ganho deles, porque participam de 2 comissões. Devolver também os funcionários do executivo que estão na CAERD, com ônus para a CAERD. Né? Então é muita gente. Terceirização, devolução dos serviços cedidos com ônus, enfim. Acho que isso aqui é uma bela colaboração que eles deixam para o senhor. Eu tive hoje de manhã lá, ouvimos uma exposição muito bem feita por parte do sindicato. Agora, o problema, Everton, e demais membros da mesa e da população que nós estamos vendo, eu acho que o Vicente Mateus, que era um presidente do Corinthians, ele dizia, a problemática eu conheço, eu quero a solucionática. O problema nosso é o seguinte, qual é a pessoa certa para fazer esse tipo de coisa aqui? E eu fui hoje de manhã lá e eu devolvi para o sindicato a responsabilidade, eu quero compartilhar com eles a responsabilidade, que eles me apresentem um nome que preenche, que pega e consegue fazer isso daqui, que eu nomeio ele com todos os poderes para ele pegar e fazer isso daqui. Porque solução para os problemas todo mundo tem, mas ir lá e resolver são poucos que o fazem. Então, mas é sempre bom lembrar. O Gesualdo me acompanhou hoje, o Cleito, o deputado Cleito, uma comissão de deputados estava comigo, o terceiro estava comigo, e eu conversei com ele de uma forma muito fraternal. E não é a primeira vez que eu faço isso. Governador, só para não perder o raciocínio, Sérgio, eu sempre tenho um diálogo com os sindicatos urbanitários e eu quero ser parceiro deles. Tanto é que a primeira agenda que eu fiz como governador no exercício do mandato foi ir até a CAERD, os sindicatos urbanitários hoje, o que me deu muito prazer, né? Recebi a proposta deles, eles vão me apresentar isso aqui oficialmente na segunda-feira, papel timbrado, assinado embaixo, e eu vou nomear uma comissão para acompanhar isso, e eu pedi que eles apresentem um nome para fazer isso daqui.
fazer isso daqui. E na semana que vem, nós vamos ter que buscar e resolver isso. O que eles estão apontando, eu acho que o problema é esse mesmo, né? Isso não vai resolver todos os problemas que a CAERD tem. Agora, cá para nós, é algo que a CAERD já deveria fazer há pelo menos 20 anos atrás. Perfeito, né? perfeito. Agora a pergunta que não me quer calar é só a CAERD que age assim no serviço público? Bom, deixa para outro programa, outra hora. Vamos pro intervalo, você vai ficar com essa frase última. Será que é só a CAERD que age assim? Né? O governador deixou uma interrogação no ar. A gente volta logo com a sequência da entrevista com o governador Daniel Pereira. O governador, educação. Está todo mundo aí, professorado todo aguardando. Acabamos de passar por uma greve, longa greve. E o senhor tem dado sinais que vai manter o secretário Valdo Alves no cargo. E está no acerto, no acordo, melhor dizendo, do governo com o Sintero, da execução do projeto Gênesis, que foi algo muito criticado por uma minoria barulhenta, mas que efetivamente agora o próprio Sintero chancela o projeto Gênesis. Eu acho que agora acaba a discussão e eu gostaria que o senhor falasse sobre a educação, sobre o secretário, se o senhor vai manter o secretário e o projeto Gênesis. Qual é a sua ideia, qual é a opinião sua sobre esse projeto? O Everton, desde quando o Valdo foi indicado para ser secretário de Estado da Educação, eu conheci o Valdo no meio da campanha. E se não fosse o Valdo, o Confúcio Moura não teria sido reeleito governador. Vou resumir isso dessa maneira. Isso é uma ideia. Então o Valdo foi um cara estratégico. Por quê? Porque ele coordenou a campanha e nós tínhamos o Dr. Chagas Neto como nosso coordenador de campanha e ele teve problema de saúde. Ele se afastou da campanha e nós não tínhamos um coordenador político. E o Valdo segurou essa campanha como coordenador, como organizador. E eu sei disso porque eu acompanhei isso por dentro junto com ele. Então o emprego que eu tenho hoje de governador eu devo para o Valdo também. Poxa. Então isso é bem simples assim. É uma homenagem e tanto. O dia que o Valdo foi indicado como secretário de Educação, a gente vinha de uma secretária muito popular, que é a professora Fátima Gravioli, lá de Cacoal. Inclusive vai ter o prazer de disputar um mandato de deputado estadual pelo PSB. E naquele momento havia uma hostilidade à pessoa do novo secretário, sem conhecê-lo. Mas na verdade era simpatia pela Fátima e não hostilidade ao Valdo. E a transmissão do cargo do Valdo para a Fátima foi no colégio Carmela Dutra. Eu fiz questão de ir lá e agradecer a Fátima pelo trabalho que ela tinha emprestado ao Estado, foi um trabalho muito bom, mas pedir ao pessoal que desse uma oportunidade ao Valdo. O Valdo hoje é um cara respeitado por todos os trabalhadores em educação e essa greve consolidou o Valdo não só como técnico, mas também como uma liderança. Ao invés de desgastar o secretário, fortalecer o secretário. Muito pelo contrário. O Valdo, o dia que a SEDUC foi ocupada pelos trabalhadores em educação, eu estava no interior do estado, mantive contato com a presidente do sindicato, com a Léo, minha amiga, falei, Léo, nós não estamos vivendo momentos que a gente tinha que criar fato para brigar com a polícia, para justificar que a gente estava lutando. Eles estavam lá dentro da SEDUC, numa sexta-feira, perguntei, o que é que vocês vão fazer aí, sábado, domingo? Chamar atenção para o fato, vocês já chamaram. Aí a Léo falou, Daniel, eu preciso que alguém venha aqui conversar com a gente. Eu falei, daqui 10 minutos o Valdo vai estar aí com vocês. Liguei para o Valdo e ele falou, olha, o governador, ele me chama de governador sempre. Eu já fui lá com ele, mas eles não queriam conversar comigo. Moral da história. Mas ele já tinha ido, já tinha conversado com o pessoal e registre-se. Nós tivemos talvez uma das greves mais longas da educação, mas pela parte do governo do estado, nós não tivemos nenhum tipo de intransigência, de usar meio de comunicação para denegrir o movimento, até porque tanto o governador quanto eu
entendemos que o movimento, do ponto de vista daquilo que é reivindicado, é justo. Agora, as dificuldades materiais para realizá-la é outro tanto, né? E o Valdo foi lá, conversou com o pessoal e conseguiu demover o pessoal de todo mundo para casa, aquele negócio todo. Se fosse em outro tempo, você chamava era tropa de choque para ir lá tirar o pessoal. Nem entrado teria, e se tivesse entrado, a tropa de choque teria entrado. E o Valdo foi lá, conciliador, aquele negócio todo, e o pessoal de lá saiu. Então o Valdo saiu muito fortalecido, não só pelo que ele fez na greve, mas principalmente pelo que ele vem fazendo. Está implantando um programa no estado de Rondônia que está gerando alguns desconfortos, claro que está. Eu tenho uma escola que tem muito mais gente do que ela precisa ter. Então algumas pessoas vão ter que sair daquela escola e vai ter que ir para outra. Gente, ou a gente faz isso para a gente criar condições de pagar um pouquinho melhor os nossos trabalhadores na educação, ou então a gente vai continuar tendo greve todos os anos e ganhando salário ruim todos os anos. O governador anunciou que vocês assumiram com 3 mil emergenciais e esse ano não vai ter nenhum. Eu não vou dizer que não vai ter nenhum, Everton, mas nós vamos ter os emergenciais que forem necessários, tecnicamente falando. Desde 92 o estado de Rondônia contrata professor emergencial e é toda a vida na base do achismo. É um cara que faz, eu acho que vai ser tanto e contrata tanto. O que o Valdo está fazendo? Ele está fazendo a lotação escola por escola, coordenação por coordenação, município por município. E aí você verifica, tem um local que a gente precisava de contratar emergenciais no passado, já zerou essa necessidade. E tem município que vai ter que contratar alguns. Resumindo, de 700 professores que historicamente nós temos contratado nos últimos tempos, acreditamos, pelo planejamento que está sendo feito e pelos resultados, que quando muito a gente vai ter que contratar entre 200 e 250. Essa sobra vai permitir a gente melhorar em cima desse compromisso, esse esforço supremo e último do governador Confúcio Moura, para que a gente possa melhorar o salário dos trabalhadores da educação e dar uma retomada nisso, e quem sabe o próximo governador que vai ser escolhido em outubro possa, no final do governo dele, dizer: nós temos a melhor educação do Brasil e nós temos os melhores salários de trabalhadores de educação do Brasil. Se a gente fizer um reordenamento disso e acontecer algo que eu estou disposto a encaminhar agora nesse período de 8 meses, a gente tem condições de fazer isso no ciclo para o próximo governador. Professor Peixoto. Eu quero destacar o seguinte, a partir da sua fala, o tom conciliador. Eu acredito que um Estado, uma família, uma cidade, uma pessoa, sei lá, qualquer agrupamento humano necessita de entendimento pleno, de desarme de espíritos, que é isso que eu percebi no governador Confúcio Moura, é um desarme natural do espírito, e acredito que o senhor também vai levar isso, princípio da legalidade, obediência aos diplomas legais, a normalidade institucional. Só que o governador Daniel, ele tem quando ele fica bravo, ele fica bravo. Mas o Confúcio fica mais bravo do que eu, pode ter certeza disso. Sabe o que eu achei interessante o seu discurso. Eu e o Beni, por exemplo, somos de uma época em que resolvi o troço com tropa de choque mesmo. O Beni até hoje. Até hoje. O Beni é na bala. Se o senhor nomear ele comandante da PM, lascou. Não vai dar certo de jeito nenhum. Você acha que no meu tempo estaria essa bagunça? Não, no nosso tempo. Não me tira fora, não. O senhor hoje não deixaria Jorge, ficar desse jeito. Aproveitando a oportunidade, se eu tivesse a oportunidade de indicar o Beni para ser o comandante-geral da PM, eu faria agora de público aqui. Não tem falar nisso. O senhor trocou o comando, né, já? Coronel Ronaldo. O Everton, eu conversei ontem com o Coronel Endy, com o Coronel Clairton, que são os atuais comandantes, e eu não posso corrigir um erro com outro. Então conversei com ele, conversei com o Coronel Ronaldo e o Coronel Rildo, e a passagem vai ser num clima de tranquilidade, de respeito não às pessoas, de respeito à instituição Polícia Militar, e essa transmissão de cargo com todas as honras que cabe aos coronéis que estão saindo e aos coronéis que estão entrando. Vou estar presente, convido vocês a estar presente, vai acontecer no cair da tarde da próxima terça-feira, num clima em que os dois coronéis que estão saindo vão manter a amizade e a cordialidade que sempre tiveram com os dois que estão entrando. Maravilha. E que daqui a algum tempo vai ser substituído também. Bonito. Tomei essa decisão, chamei os 4 para conversar ontem, e eu não posso permitir que uma instituição do tamanho da Polícia Militar seja dividida por interesses mesquinhos, inclusive da minha parte. Então,
conversei isso com eles ontem e acho que foi a melhor decisão que nós tomamos. Parabéns. Governador, o senhor disse também que estava insatisfeito com alguns resultados da segurança pública e provavelmente também trocaria o comando da segurança pública. Isso se confirma? Veja bem, a insatisfação não é minha, é da sociedade como um todo, né? A gente tem algumas ideias que precisa ser mudada, né? Nós chegamos inclusive a pedir ao governador, e talvez isso tenha sido fruto até de um pequeno problema que nós tivemos e que já foi superado faz muito tempo, né? Mas eu vou conversar melhor com o Coronel Caetano, com o Dr. Luiz Roberto, que são o secretário e o adjunto, vou ver se eu conseguir equilibrar com eles aquilo que eu quero fazer e que não é nada excepcional, e eu encontrar neles as condições para fazer isso, eu não mexo na segurança pública. Agora, vai ser uma conversa bem franca e bem objetiva, né? A gente consegue fazer? Consegue. A gente caminha junto. Se falar que a gente não consegue, a amizade vai ser a mesma, mas aí eu promovo a troca. O doutor Clênio Amorim, que é um dos maiores juristas nosso juiz na matéria eleitoral, que eu quero até aproveitar e parabenizá-lo pela nomeação, justa nomeação, Parabéns. um homem de um saber jurídico extraordinário, já foi por 4 anos, teve 2 mandatos como juiz eleitoral, e isso é muito difícil o cara voltar de novo. E ele foi renomeado, quer dizer, e tinha disputa com gente importante, né? E ele foi nomeado essa semana pelo presidente da República como o novo juiz eleitoral indicado pela OAB aqui no estado de Rondônia. E ele está mandando um abraço, o Clênio. Alguém que estava aqui. Substituindo o doutor Joacir Loura Júnior. Substituindo. O Joacir acabou indo para um compromisso, está assistindo em casa. E ele está substituindo, bem lembrado pelo Daniel Pereira, bem lembrado. Ele está mandando um abraço, o Clênio Amorim, para o governador, deseja sucesso, que Deus o ilumine, mas também um abraço especial ao Beninho Andrade. Muito obrigado. Que é equivalente, um grande amigo. o cargo é equivalente. Um grande poder amigo. é equivalente. E a posse do Clênio é no dia 3 de maio. Ele está engraçadinho hoje, não está, Beninho? Não, tá. Ele está engraçadinho. Falar, viu? É brincadeira. Eu não consigo falar, então pelo menos eu boto uma piadinha do meu show aqui no meio. Demorou, cara. Não, mas vou te comentar. Logo hoje que o governador está aqui. Mas eu acho que o que o Sérgio quis dizer é que a mesma respeitabilidade que o Beni tem para a imprensa, o nosso querido juiz tem com relação a uma magistratura. Eu acho que é a equivalência das autoridades, e ele está certo nisso. É que o governador traduziu num palavreado mais acessível para o povo, entendeu? Eu sou mais... Rapidinho, Herderson Almeida está cumprimentando o governador. Deixa eu ver aqui. O César Cassol voltou aqui dizendo que deseja ao senhor toda a sorte do mundo no seu governo. Obrigado. O Fábio Vaz, Everton, nós como cidadãos rondonienses só temos que continuar acreditando nesse governo. Parabéns ao governador, conosco, boa sorte. Olha, é impressionante. Impressionante mesmo, Daniel. As manifestações estão chegando, estão rodando ali na telinha. Também. E aqui chegam para mim, para o Sérgio, o agrado das pessoas com a tua nomeação e a confiança que o povo está demonstrando que tem no teu governo. Eu acho que isso aí foi algo que tu plantaste na tua vida pública e agora está colhendo. A confiança do povo. O Everton, a única coisa O duro é porque não pode decepcionar agora, né? Exatamente isso que eu ia dizer. Eu terminei a Viu como eu penso igual a ele? É o governador. Eu não sou governador por um detalhe. O meu medo é o governador aceitar a nomeação, eu faço. Porta-voz, né? Como é que é, Veni? Como é que é o negócio? Meu medo é o governador pensar igual a você. Aí nós estamos enrolados. Podia nomear você porta-voz do governo. Por favor, Daniel. Não. De público aqui, se o Everton topar, tá nomeado. Não faz isso. Não, Daniel, Daniel, eu faria. Não te empolga. Não te empolga. Vai devagar, Daniel. Pois bem. Mas falavas dessa responsabilidade, Daniel. O Everton, eu tenho consciência do seguinte, eu consegui fazer um trabalho de ser bem reconhecido, tanto é que a Assembleia Legislativa, com o aval dos 24 deputados, iniciativa do deputado Lebrão, eu recebi um título de cidadão honorário do Estado. Então, nasci paranaense e vou morrer paranaense e rondoniense. E isso me lisonjeia muito, me coloca entre aqueles que nasceram aqui e prestaram serviço a esse Estado, né? Agora,
A preocupação que eu tenho é pedir a Deus proteção e sabedoria e para que eu consiga, no último dia de governo, quem sabe vir aqui com vocês e fazer uma avaliação que seja uma avaliação positiva. Né? Essa é a minha preocupação, porque hoje é uma expectativa. Né? Então a expectativa é muito grande, ela beneficia quem está assumindo o mandato. Alguns porque acredita, outros porque tem esperança, outros que tem alguma coisa que não, agora vai, né? Então é meio assim. Então a mesma coisa que eu disse, eu assumi como vereador em 89 e uma amiga minha que está lá em Cabixia, a Marilza, ela falou: Daniel, vamos fazer uma festa. Eu falei: Marilza, vamos fazer uma festa daqui 4 anos para ver se valeu a pena o mandato, porque o mandato você só consegue avaliar ele no final, não no começo. O começo é sua festa, acabou de ganhar a eleição, aquele negócio todo. E eu acho que a Marilza teve condições de fazer a festa do final dos 4 anos, porque foi aquele mandato de vereador que me projetou para deputado estadual e hoje estou aqui reconhecido e assumindo o cargo máximo do Poder Executivo. O Daniel foi um deputado atuante, é bom que se chato, muito caramba, chato né? também, chato. muito chato. Eu era o deputado Hermínio Jesuíno junto na Mas o Beni da Assembleia não, era o Beni da Assembleia. Mas olha, a maioria das votações, Daniel, com todo o respeito que eu tenho aos 2 deputados, mas eu acho que os 2 juntos não dá o cara chato que eu fui como deputado. Mas é bom que se diga que a maioria das votações a gente votava junto, né? Mas uma observação aqui, viu, que o Everton faz. Quando eu fui parlamentar, vereador e deputado, eu fui um cara extremamente chato e 95% das matérias que o prefeito Rosalino Baldin, meu amigo, e os governadores Raul e Bianco mandaram para a Assembleia, eu votei favorável a elas. Porque aquilo que é de interesse da população não se discute, não se negocia, não se diversia. Agora, aquilo que eu entendia sobre a minha ótica e da minha militância, que aquilo deveria ser corrigido, era minha obrigação pegar e tentar mudar. E mudava alguns rumos de votações. Muitas coisas nós conseguimos mudar. E isso, na verdade, é a essência do Poder Legislativo, é isso. A Câmara Municipal não é para dizer amém e nem para fazer oposição exacerbada ao prefeito. O governador, a Assembleia Legislativa, não é para dizer... Porque se fosse para dizer que é favorável a tudo aquilo que o governador faz, não precisa nem de Assembleia. Entendeu? Cria um conselho, simplesmente a Assembleia é porta-voz dos interesses da população. É para isso que institucionalmente ela existe. E esse é o papel do Congresso Nacional também. Acontece que a gente mistura tudo e nós criamos um monstrengo que a gente não sabe onde é que começa um e onde é que termina o outro. E essa coisa da prisão do Lula? O que o senhor acredita que pode acontecer a partir daqui? Everton, é uma coisa que me traz uma tristeza profunda. E vou te dizer por quê. Em 2002, eu, inclusive, falei isso num evento do PCdoB agora de manhã, onde eles receberam o deputado Hermínio. Eu fui lá, e até que foi no Sintero, passei lá dar um abraço neles, e isso me deixa profundamente triste e vou dizer por quê. Em 2002, eu sofri porque eu não fui eleito deputado federal, eu fui o primeiro suplente de deputado federal. O meu sonho de militante de 20 anos do PT era subir a rampa do Planalto com o presidente Lula. Uma apoteose da luta do Partido dos Trabalhadores, aquele negócio todo. E fico muito triste que eu assuma o mandato de governador do estado de Rondônia no momento que o Lula está sendo preso. Não quero entrar no mérito do que o leva a ser preso, mas indiscutivelmente é uma das maiores lideranças políticas que esse país já produziu. Ele ainda é, né? Mas com certeza é. O Lula é um cara que leva porrada desde quando ele botou a cara a primeira vez para fora de casa. Qual é a outra liderança que nós temos? E a única coisa que a gente pode dizer é que talvez o momento que a gente viva, a gente não tenha condições de fazer uma avaliação sem paixão do que o Lula é. Porque aqueles que são militantes do Partido dos Trabalhadores, ele está acima do bem e o mal. E aqueles que não gostam do Partido dos Trabalhadores, ele é a personificação do mal. E nós temos tem muita paixão envolvida nisso. Né? Daqui uns 20, daqui uns 30 anos, os historiadores saberão dizer o que o Lula realmente é. Agora, que o cara é alguém fora do comum, nenhum homem público nesse país teria sobrevivido com a popularidade que ele tem, levando tanta pancada que ele leva desde quando começou a vida dele. Né? Agora, o tempo é que julga as pessoas e escreve as biografias. Infelizmente, a biografia dele, indiferentemente de como seja, vai ser manchado por uma prisão e que a gente pode até contestar juridicamente, mas ela é uma decisão feita dentro do regime do Estado Democrático de Direito. Nós não podemos dizer que é uma prisão arbitrária. Então, é uma situação que a história vai julgar e eu espero que ele seja absolvido. Desculpa.
Eu espero que ele seja absolvido, porque eu tenho Lula como um grande líder. Não vou aproveitar agora no momento que ele está sendo preso e tripudiar em cima dele, não faria isso de jeito nenhum. Governador, eu tive no interior essa semana com vários prefeitos, conversei com eles, todos eles muito esperançosos de que o Estado continue e amplie o apoio às prefeituras. Como é que o senhor vai lidar com os prefeitos, principalmente esses mais chorões aí que dizem que estão quebrados, que não tem como resolver os problemas e tal? Sérgio, não existe prefeitos chorões. É uma realidade. Os prefeitos estão passando por dificuldade. Né? O Gesualdo era muito chorão? Não, de forma alguma. O Gesualdo é um parceiro. O Gesualdo resolve. O Gesualdo resolvia as coisas por lá sozinho. O Gesualdo é o contrário. O Gesualdo ele fazia a prefeitura fez lá coisa que é obrigação do Estado. Quero de público aqui agradecer. Os prefeitos não são chorões. Nós estamos vivendo, eu não vou dizer que é a maior crise, porque desde quando eu comecei a ter memória das coisas, a gente vive dentro de crise. A palavra crise parece que ela vive permeada a crise e transição. É a palavra que nós temos, desde quando eu tenho uns 10 anos que eu lembro disso. Né? O pessoal lá do Sebrae diz que a palavra crise, você tira uma pequena letra, em vez de ser crise, vira CRI. Acho que é o S que some lá. É verdade. Né? Acho que é isso que a gente tem que fazer. Tem que ser inventivo. Por exemplo, o pessoal da CAERD estão apresentando uma proposta criativa aqui, para a gente pegar e aproveitar isso. Os municípios, infelizmente, são os mais sacrificados na crise econômica que nós estamos vivendo, né? E o estado de Rondônia não está numa situação profunda de crise econômica, porque o governador Confúcio Moura, no que diz respeito à questão dos fundamentos do estado, ele foi muito eficiente em conduzir o estado de Rondônia até aqui. E isso, inclusive, eu não posso me fartar de dar essa opinião. O Dr. Wagner, que foi o secretário de Fazenda até antes de ontem, Wagner Garcia, juntamente com toda a equipe de Fazenda do Estado, substituído agora pelo Dr. Franco Ono, é um dos principais artífices desse processo do Estado de Rondônia. Ter condições de tocar suas obrigações com dificuldade e poder ajudar os prefeitos também um pouquinho. Agora, uma coisa, e aqui já vou deixar de público, nós temos responsabilidades internas dos municípios e nós temos responsabilidade do Estado. E eu vou primeiro, até orientado por um bom prefeito, e eu vou primeiro fazer um levantamento de quais são as necessidades do Estado com relação à população. E aquilo que sobrar, eu vou dividir com os 52 municípios do Estado de Rondônia, porque a gente tem carinho e apreço a todos eles. Governador Domingos Sávio, que foi secretário municipal de saúde, parabéns pelo programa. Dinos, meus votos de grande sucesso ao governador Daniel Pereira nessa árdua jornada. Tenho convicção que será feito o melhor para a população do nosso querido Estado. O Marcos Cavinato está em Ariquemes acompanhando a gente pela SIC TV de Ariquemes. Boa tarde, sucesso para o nosso novo governador. Aqui é o Lobó, da Secretaria de Obras de Ariquemes. Está aproveitando a carona do WhatsApp do Marco Cavinato. E o Cavinato entra também dizendo que está aí torcendo pelo governador, ligadinho. Manda um abraço para o secretário de Obras, o Ederson, lá de Ariquemes. Um abraço a eles, obrigado aí pelo carinho. E o Domingos Sávio, nosso companheiro de longas datas, fez toda uma carreira lá na Funasa e prestou serviço os últimos 4 anos como secretário municipal de Educação de Saúde aqui de Porto Velho. E um abraço aos nossos amigos lá de Ariquemes, a terra do Dr. Confúcio Moura, que está se preparando para ter um senador a partir do próximo ano. Né? Espero que o nosso governador seja bem sucedido nesse pleito e eu assumi um compromisso com ele. Nós vamos trabalhar junto essa bandeira aí. Quero dizer o seguinte, fazer um registro. A Record News, que é uma TV aberta, que ela chega em todas as casas dos brasileiros, ela está com a transmissão ao vivo, full time. Desde de ontem, quando começou aquela situação do presidente Lula de não se apresentar. Já antes, desde cedo, já estava no ar. E já está aqui em alguns números do Ibope, passando de longe a Band, a Rede TV, TV Gazeta, enfim, isso tudo, evidentemente, Ibope de São Paulo, né? Mas isso deve ser refletido pelo Brasil inteiro, porque os brasileiros, eu acho que a Record News é a TV mais democrática do país, as pessoas não sabem disso, ela supera, o Gesualdo não vai saber agora, Gesualdo. A Record News no Ibope, ela supera a audiência da Globo News no Brasil em 30%.
ela tem 35 milhões de telespectadores, enquanto que... Porque ela está na TV aberta e está em todas as parabólicas do Brasil. A Record News está em 35 milhões de parabólicas no Brasil. O que a Globo News e a Band News estão em TV só fechada. Mas se você for na TV fechada, na Oi TV, na Claro TV, na Sky TV, a Record News também está lá. Mas o mais importante, a população mais humilde, que não tem acesso, e é a grande população, né, só consegue ver todos esses eventos, a votação, por exemplo, que toda aquela votação do Supremo Tribunal, a Record News também transmitiu ao vivo o tempo todo. Então, passando aqui em Porto Velho e Candeia de Jaumari, o canal 31.1, que é a TV digital da Record News. O Beni vai ter uma pergunta para o governador, mas depois do intervalo. Mas já deixa o assunto no ar, Beni Andrade. Governador, vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde. Na volta, eu gostaria que o senhor falasse sobre o euro. O hospital de emergência. O hospital de emergência, porque o João Paulo não suporta mais. Perfeito. A gente vai para uma mensagem da PEMASA, uma mensagem importantíssima que eu tenho certeza que você vai prestar muita atenção. E olha só, atenção proprietários de Corolla, Honda Civic e Ford Focus. Quando o assunto é carro, a PEMASA é especialista. E melhor que isso, é aproveitar as ofertas de pneus. Confira no VT. Atenção proprietários de Corolla, Honda Civic, Ford Focus, Astra e outros carros que usam pneus 205/55R16. A PEMASA está com uma promoção imperdível. Pneus Aro 16 mais barato do que Aro 14. É isso mesmo. Pneus Goodyear Eagle Sport 205/55R16 por apenas 12 vezes de R$ 26 no cartão. E no preço à vista fica mais barato ainda. Conheça também ofertas semelhantes para outras medidas. PEMASA, seu revendedor oficial Goodyear. Pela vida, escolha um trânsito seguro. Chico Paraíba. Olha só, a gente está falando aqui de nossos amigos comuns, nossos companheiros de jornada na Assembleia Legislativa. Beni Andrade, repita a pergunta, por favor. Governador, o hospital de emergência, o euro, como que o senhor vai lidar com isso? Já que nós sabemos da situação insuportável que se encontra o João Paulo II. Superlotação, espaço físico lamentavelmente sem nenhuma condição. E a saúde municipal não funcionando. E a saúde municipal não funcionando. O senhor vai ajudar também. Como o senhor vai? Joga junto aí se o senhor vai ajudar a saúde municipal. Se tem como ajudar a saúde do município. Everton e Beni e os demais componentes aqui da bancada. Primeiro, o governador Confúcio Moura, ele deixa um legado extremamente expressivo na área de saúde no Estado. Ele descentralizou, trouxe serviços para cá que nós não tínhamos. Por exemplo, o Estado de Rondônia faz transplante de rins, o Estado de Rondônia faz transplante de córnea. O Estado de Rondônia, com a Policlínica Oswaldo Cruz, serviços que a população tinha que vir para cá, tem feito essas missões e leva uma equipe para poder prestar o serviço no interior do Estado. Mas o calcanhar de Aquiles do governo do Estado é o Hospital João Paulo II, que o governador Confúcio Moura tentou fazer a licitação do euro por uma série de problemas de ordem de engenharia, que é um problema que esse país está passando, que é as dificuldades na área de engenharia, acabou não sendo licitado e está pronto. Eu espero que eu consiga deixar pelo menos a licitação pronta para que o próximo governador possa fazer isso. É um hospital grande que não vai demorar menos de 2, 3, 4 anos para ficar pronto entre o começo e o final da obra. Por um outro lado, realmente, por que a gente tem que fazer com que a população entenda o seguinte: o Hospital João Paulo II, do ponto de vista da prestação de serviço, é o hospital que qualquer cidadão, quando for acidentado, tem que ser atendido. A equipe médica que está lá, os recursos que nós temos lá, são recursos permanentes, são recursos de primeira linha. Os profissionais que nós temos aqui no hospital e nos outros hospitais do Estado de Rondônia, se você fizer uma consulta com o doutor Alexandre Leite, que é nosso neurologista, você pode ir qualquer neurologista do Brasil que ele vai dizer o mesmo que o Alexandre Leite disse. E o mesmo vale para outros profissionais.
O problema lá do João Paulo é o tamanho do hospital para atender o tamanho da população. O problema é de hotelaria, né? O governador, ele fez uma série de determinações. Hoje nós temos mais de 100 leitos distribuídos por hospitais privados e públicos em Porto Velho, atendendo a população do João Paulo. Mas à medida que o tempo vai passando, com a crise econômica, que as pessoas deixaram de ter plano de saúde, migraram para o serviço público, que estados vizinhos, inclusive país vizinho, manda a população com problema de saúde para cá, amplia as nossas demandas, né? E aqui eu quero aproveitar o programa de vocês e louvar e parabenizar uma iniciativa do deputado Cleito Roque, que está aqui junto com a gente, que é a Assembleia Legislativa está fazendo, nos próximos meses, o deputado Maurão e a Assembleia vai inaugurar um novo prédio. E o deputado Cleito Roque apresentou a oportunidade da Assembleia Legislativa voltar a ser aquilo que sempre foi, que é um hospital, né? Então o prédio da Assembleia é um prédio muito bom que, se for adaptado ali, pode transitoriamente, enquanto o atual governo não vai construir um hospital em 8 meses, né? Então pode melhorar a parte de hotelaria do João Paulo II. Mostra o ideal, deputado Cleiton Roque aí, por favor. Esse deputado teve um insight divino, né? De todas as ideias que ele teve, muitas ideias boas, ele e a prefeita Juliana lá de Pimenta Bueno, mas sem sombra de dúvida, se fosse só essa, já valeria a pena de ter passado pelo mandato. Então, eu espero que a Assembleia atenda a esse pleito do deputado Cleito Roque, e tão logo ela tenha um prédio novo, porque isso é imediato, isso é dali 30 dias a população pode ir lá para dentro. E vamos tentar, dentro desse período de 8 meses, deixar licitado esse hospital e desejar que o próximo governador, lá para o final do mandato dele, possa inaugurar esse prédio novo. Mas enquanto isso, nós temos o prédio de Guajará-Mirim, que nós vamos correr atrás para buscar criar condições para que ele entre em operação. Nós temos um prédio, um hospital sendo construído também na cidade de Ariquemes, né, que é uma iniciativa, inclusive, do senador Assir, da nossa bancada federal. Vamos ver o que a gente consegue fazer de botar para andar essas obras, terminar o hospital lá de Guajará, que também é uma situação bastante complicada, e buscar os recursos necessários para abrir e fazer funcionar aquele hospital lá, né? Então, o governador Confúcio Moura foi o governador que mais fez na história de Rondônia para a área de saúde, mas ela é tão profunda, as suas dificuldades, que ainda tem muita coisa para fazer. Bem, desculpa, você falou sobre a prefeitura aqui de Porto Velho. Dá para ajudar a prefeitura do município? Veja bem, eu tenho um apreço muito grande pelo prefeito Hildo e pela população de Porto Velho. No primeiro dia de mandato do prefeito Hildo, ele me fez uma visita de cortesia. Nessa semana, se a agenda dele me permitir, quero ir lá na prefeitura fazer uma visita com ele e quero discutir com ele algumas ações que a gente possa fazer junto pela população de Porto Velho. Acho que eu e ele temos uma responsabilidade muito importante de trabalharmos juntos. Eu sei que ele pertence a um partido político que é diferente do meu, provavelmente a gente vai estar em campanhas diferentes para governador, mas eu e ele temos uma responsabilidade de cuidar bem da nossa população, indiferentemente dos partidos que a gente tenha. E eu tenho certeza que ele é um homem do bem, e eu também tenho esse propósito, vamos trabalhar junto, e essa agenda da saúde pode ser uma agenda que, se ele quiser, nós estamos à disposição para a gente trabalhar junto. Isso vai ser bom para toda a população de Porto Velho. Olha aqui, a Fátima, que é funcionária da CAERD, está dizendo assim, ó, gostei que o governador Daniel falou da proposta criativa do sindicato. A CAERD tem 50 mil ligações ativas e 35 mil entre inativas e factíveis em Porto Velho. Estão falando em 25 mil, isso é coisa do Beni, viu, Fátima? Nós não falamos nada, os números ele não sabe nada, certo? Então ela está dizendo o seguinte, a CAERD tem 50 mil ligações ativas e 35 mil entre inativa e factível. Ela diz assim, ó, então disponível 85 mil ligações, potencialmente 85 mil. Então ela diz que a CAERD pode trabalhar nessas ligações inativa e factível e fazer e ficar ativas. Falta muito pouco. Agora, tem que ter uma meta para fazer isso. Então a CAERD hoje tem 50 mil ligações ativas. Quando ele falou 25, vocês esqueçam. Mas foi o governador que disse. Não, ele se enganou. O senhor está entrando por um campo perigoso. Eu não ia inventar isso. O governador falou em 25 mil ligações. O governador Confúcio Moura tem toda a minha
a credibilidade da informação que Muito bem, ele se enganou. Eu acredito na funcionária da CAERD. Embargo de declaração. Então é o seguinte, vamos recorrer. Vamos recorrer. certo? Ora, Então ela tá ou você acha que eu ia inventar um treco desse? Não, pra isso falar aí, ele aqui? se enganou e o senhor foi na história dele. Tá bom. Ué. O governador sabe muito mais que você e muita gente Não tá é falando eu que aí. sei, é a CAERD que sabe, a menina tá lá, ela bom. funciona lá. Funcionária há 35 anos da Sim, CAERD. qual o problema? Não pode errar? Não pode. Não, que é ela isso? Então é o Tá seguinte, bom. a gente vai pro intervalo, vamos acertar aqui no intervalo? Everton, só me Pois permite. não. Eu acho que estatística, tem um livro, inclusive, maravilhoso, que diz que como medir usando estatística. É muito perigoso esse uso da estatística. O fato é, nós temos uma parcela muito grande da população que não tem água tratada em Porto Velho. Essa é a verdade. É o mais importante de tudo. A quantidade, nós não sabemos exatamente quanto que é. E isso é importante e isso tem que ser resolvido. Porque quem tem água tratada não está com problema, está recebendo o serviço e pode não estar satisfeito, mas tem esse serviço. O nosso problema é levar isso para aqueles que não têm. Tá bom. Então o mediador já falou, é o governador, a gente tem que se calar mesmo. A dona Fátima está tá cheio de amor pra certa. A dar. dona Fátima está certa e o governador também. Exatamente, é isso aí. Vamos. Só quem tá errado aqui é o A Everton. diferença é só 25 mil. Só É, isso. a gente vai pro Coisa intervalo. pequena, esse foi erro da caneta. A gente vai pro intervalo e volta logo na sequência do programa. Vamos tentar ver se o Daniela acalma aqui os ânimos. Eu mandei uma foto aí pra cima, por favor. A foto lá do pessoal da esquina do Tambaqui. A Selenia Claudino mandou pra mim, diz que o pessoal lá tá todo ligado no programa, tá lá a televisão ligada. Vamos mostrar a foto aí, por favor? Vamos mostrar a fotinha aí, por favor? Deixa eu sorrir aqui, porque o Jesual tá tirando foto da gente. Aí eu gosto de foto sorrindo. Foto tá aí já? Agradeço aqui a Selenia Claudino pelo recadinho. O Nildo Ribeiro em Guajará-Mirim acompanhando a gente também. Ele é agente comunitário de saúde. Muito obrigado pela audiência. O Luizinho, motorista de táxi, também mandou foto do programa, assistindo a gente. Desejo muito sucesso ao governador, pois sem dúvida alguma o sucesso do seu trabalho será também o sucesso de todo o nosso estado e consequentemente do nosso povo. Grande Luizinho. O Bernard, ele trabalha no projeto Gênesis, é um técnico da mais alta importância, o Daniel conhece ele. Ele diz que agradece o apoio como coordenador do projeto Gênesis. Agradeço ao governador por apoiar essa ideia. Muito maluco que defendia. Né? Olha aqui, ó. Doutor Luciano Alves, procurador do Estado, grande doutor Luciano. Everton, meus amigos dinos, parabéns pela presença do governador Daniel Pereira, homem íntegro e de caráter, que com certeza fará um ótimo trabalho em prol do Estado. Doutor Luciano Alves, que já foi procurador-geral do Estado, já acho que 2 ou 3 vezes, pessoa da mais alta competência, e tem um peso hoje sobre ele que é justamente a transposição. E eu quero falar sobre transposição porque lá de Ariquemes tá mandando um recadinho pra gente aqui, a dona Irani de Andrade. Ela quer saber sobre a transposição dos aposentados, governador. Muito bem, o processo de transposição é um direito do Estado de Rondônia, mas que a União cria uma série de obstáculos e ela diz que os servidores aposentados não têm direito. Nós estamos agora, na segunda-feira, o deputado Nilton Capixaba está reunindo todos os sindicatos lá no Palácio do Governo e nós vamos trabalhar, já discutimos isso com a bancada, com o senador Raup, com o senador Assir, com a deputada Marinha, com o deputado Luiz Cláudio, com os demais integrantes do Congresso Nacional, a gente pontuar algumas coisas na MP 817 que está em andamento lá no Congresso Nacional. Uma delas é garantir a transposição para todos os inativos, que nós entendemos que essa é a melhor forma de fazê-lo. Garantir a questão da Polícia Militar, de 600 policiais que estão voltando para o Estado, dependendo do entendimento do STF, né? E algo que nós entendemos extremamente importante. E o Estado de Rondônia está muito bem representado nessa demanda, que é o doutor Luciano Alves, que é o homem que fala pelo Estado de Rondônia nessa matéria, né? Então nós estamos aqui reforçando, agradecendo o trabalho feito até aqui pelo doutor Luciano, e já era assim, e mais do que nunca
todas as condições que o doutor Luciano precisar serão dadas para que a gente possa atender da melhor forma possível essa questão da transposição, porque ela é boa para os servidores e ela é melhor ainda para o estado de Rondônia. Então é uma demanda que a gente não pode, de forma alguma, deixar de atendê-la bem. Antes do Beni fazer a sua pergunta, o Dr. Joacir Loura Júnior, estou assistindo de casa mesmo o programa, tenho certeza que o estado continua em excelentes mãos. Meu colega de pós-graduação e especialização em Direito e Processo Eleitoral em 2009 e 2010 pelo EGE do TRE Rondônia. Eu tive o prazer de dividir algumas aulas lá com o Dr. Joacir e é óbvio que eu não tive tanto brilho quanto ele no mundo jurídico, mas foi um prazer conviver com ele. Muito obrigado pelas suas considerações elogiosas. Beni Andrade. É apenas uma observação, Herbert. O Dr. Luciano esteve com a gente aqui no último programa e ele falou sobre funcionários da CAERD, né, que poderiam integrar o processo de transposição. Verdade. Né? Aí eu passei. Pô, acertou uma também, hein? Deu uma dentro. Pô, Beni, parabéns. Vai te catar, rapaz, não enche meu saco. Pá, pelo amor de Deus. E eu acabei recebendo aí muitas perguntas de funcionários da CAERD para o doutor Luciano. Se aposentados da CAERD poderiam também fazer parte do processo de transposição. Então, posso ajudar? Não, o senhor deve responder. Posso ajudar. O sindicato dos urbanitários, que representa a Seron, CAERD, o pessoal da Eletronorte, etc., ele é assistido juridicamente por um escritório de advocacia que é o mesmo escritório que assessora o Sindicef, sindicato que eu fui presidente por 6 anos. E os urbanitários, eles entraram com uma ação judicial, foi dado ganho de causa para eles numa antecipação de tutela e 121 funcionários da CAERD, se não me falha a memória, foram para a folha de pagamento da União. Só que essa decisão, que não é definitiva, foi reformada e esses servidores voltaram para a folha. Então, tem esses 121 e tem um grupo de mais ou menos 40 servidores da CAERD que poderia ser contemplado. O estado de Roraima e do Amapá, quando foi transformado em estado em 88, os servidores da CAERD e da Seron, os equivalentes das empresas públicas de água e esgoto lá, foram transpostos para a União, para a Folha de Serviço Público Federal. Então nós estamos cobrando, o sindicato fez isso judicialmente e nesse momento isso está sendo acrescido na MP 817 para que a gente faça isso o mais rápido possível. Então esse daí, se concretizado, só essa medida reduziria 30% da despesa de folha de pagamento da CAERD atualmente, porque são o pessoal mais antigo, são aqueles que têm os melhores salários. E com relação ao funcionário aposentado da CAERD? Mas aí o aposentado nós estamos tratando como um todo. Como um todo. Porque o entendimento que nós temos é que todos os servidores, indiferentemente que estão na ativa ou inativo, que no caso são os aposentados, têm direito. Quem gerou essa situação em que o servidor inativo não tem direito, infelizmente, foi o presidente Lula, né? E até ironizo, porque o presidente Lula não é um professor em política. Agora, em direito, ele não tem essa formação. Só que a vontade política dele pautou o posicionamento jurídico da AGU e a AGU passou a adotar esse entendimento e que é um entendimento mais conveniente para a União, que não quer levar os servidores do Estado para a União. Na verdade, é uma briga, né? A União não quer de jeito nenhum assumir custo de folha do Estado de Rondônia. E o Estado de Rondônia quer levar o máximo possível, e é interessante que a gente faça levar o máximo possível para a União. E cá para nós, se o governo federal não queria assumir os servidores aqui da transposição, o melhor que ele tinha feito era não ter deixado aprovar a emenda constitucional 60 e outras emendas que beneficiam o estado de Roraima e do Amapá. Porque se eles não tivessem aprovado, nós nem estávamos discutindo esse problema aqui. Registrar o Salinha Evangelista, nosso querido amigo, dinossauro. De chapéu também, e tudo. De chapéu. Né? E seu indefectível chapéu. Vamos mostrar o Salinha Evangelista, por favor. O Josil Silva, de Alto Paraíso, dizendo: estamos assistindo pela SIC TV, ouvindo pelo rádio. Boa sorte para o nosso governador. O Valteron está escrevendo isso aqui. E o Josil Silva manda um abraço para o governador Daniel Pereira, o pessoal lá da Rádio Parecis, de Alto Paraíso. A Deus Abate manda um abração para o governador também. A Ana Lúcia, ela é esposa do deputado... o deputado agora... Ribamar Araújo. Né? Gostaria de cumprimentá-los, dizer ao governador Daniel Pereira que Deus ilumine o seu caminho à frente do nosso estado. Peça ao governador que uma atenção ao território da cidadania Madeira Mamoré, o qual faço parte.
Feito o registro aqui. O nosso Márcio Castro Rodrigues pede uma atenção especial do governo, que continue dando essa atenção especial, que já foi dada para os distritos de Porto Velho. Feito o registro aqui também. Mostra o Márcio Castro Rodrigues, que é o nosso amigo, defensor lá de Nazaré e defensor dos distritos. Nós temos com 2 minutos de programa só. O Sérgio Pires... Só quero agradecer aqui. O Gesualdo Pires mandou para mim aqui uma foto, disse que mandou para 50 grupos a foto do Papo de Redação. Muito Olha que bom. maravilha. Muito obrigado, bom, Gesualdo. Nós somos famosos. É verdade. O que faltava para 100% de visualização de agora já tem. Eu só quero agradecer aqui a primeira-dama do município de Porto Velho, Dona Ieda Chaves, um presente que ela mandou aos dinossauros em homenagem ao Dia do Jornalista. Tá? Muito obrigado. Tá aqui o meu também. Dona Ieda, obrigado pelo presente. Ficamos felizes. Já usei, inclusive, o meu, com anotações aqui, tá? Professor Peixoto, obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito, mas eu quero deixar 2 palavras para o governador do estado de Rondônia: tolerância e serenidade. Sem essas 2 ferramentas, a máquina não vai sair. Isso não falta ao nosso Daniel Pereira, não falta mesmo. Beni Andrade. Eu quero cumprimentar o Daniel Pereira, nosso governador. Chegou onde chegou porque é realmente detentor de um patrimônio incalculável, que é a sua credibilidade. Que Deus o ilumine e que o senhor possa realmente continuar fazendo um grande trabalho em prol ao estado de Rondônia. Sérgio Pires. Eu agradeço demais e desejo ao governador todo sucesso. Espero que ele atinja todas as suas metas, que leve Rondônia no mesmo caminho que nós estamos andando e que ele seja muito feliz nessa sua duríssima missão. Para finalizar, eu quero agradecer, claro que o Daniel vai falar ainda, o governador, a gente não está acostumado ainda, né? Pelo amor de Deus, com o perdão, porque tem que ter a solenidade, tem que ter o rito, né? Mas eu quero, assim, parabenizá-lo, dizer da confiança de todos nós, de que ele continuará o trabalho e se puder, frase do próprio Confúcio Moura, que melhore, né? Porque o Rondônia merece isso. E a gente tem toda a confiança que o Daniel Pereira tem, toda a serenidade que está falando aí e pregando o professor. O senhor falou mais um... Eu falei tolerância e serenidade. Isso, tolerância também. Eu tenho certeza que o Daniel Pereira será um grande governador e vai entrar para a história a partir de ontem do estado de Rondônia. O senhor tem gosto de fazer mais um mandato? É uma outra discussão. Vamos fazer outra hora? Caiu fora. Não. Ele quis dizer que sim. Pronto. Não, eu quis dizer que a minha preocupação nesse momento não é a próxima eleição, é o atual mandato, os 8 meses que nós estamos dentro dele, né? A outra eleição a gente deixa para os partidos políticos, para os candidatos, tem muita gente boa aí, e a minha preocupação é deixar o Estado, manter o Estado nesse ritmo que o governador Confúcio Moura trouxe, para que o próximo governador tenha a condição de brilhar também como governador, como o Confúcio Moura brilhou. E quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para ele, né, Eric Enes, para ele e Dona Alice, né? Espero que o governador esteja lá com o celular ligado, que a hora que a coisa apertar aqui, eu vou ligar para ele. Né? Então, um grande abraço aí, sucesso, que ele tenha um bom final de semana. Anotei aqui o pedido de consideração do meu amigo Jorge Peixoto, pode ter certeza que está anotado. Um abraço ao Beni, o Everton e o Sérgio. Obrigado e espero que daqui 8 meses eu esteja aqui fazendo uma avaliação de como foi o mandato. E aí, com certeza, vou receber alguns elogios e algumas cobranças, mas a vida é assim, a gente tem que tentar fazer. Só não erra quem não tenta fazer alguma coisa. Certamente virá outras vezes, ainda antes de 8 meses, para que a prestação de contas permanente seja feita. O Glória Farias, professora, diz que o programa foi muito 10 e tem muita gente mandando um recadinho. Muito obrigado a vocês. O Papo de Redação volta no próximo sábado, meio-dia, e amanhã tem Quando Bate a Saudade com Gessé. Gessé vai ser o tributo a ele no programa de amanhã. E eu tô voltando para Cancún. Tchau.